abordar uma coisa sobre a mídia, que é essa cobertura também enviesada. Numa matéria do Globo de ontem, que fala assim: super safra, emprego, renda e crédito. Entenda os fatores que têm levado o mercado a revisar projeções para o PIB. E aí o subtítulo que entrega tudo. Para analistas, a desaceleração da economia foi mais uma vez adiada. Isso aqui não é um pouco, assim, emblemático da maneira como a imprensa cobre a economia? Torcer para dar errado. Uma hora vai dar ruim, mas a desaceleração vai ser adiada e eles torcem para que isso aconteça, segundo, sei lá, os oráculos do mercado. Tem alguma coisa aqui muito estranha com isso? Quer dizer, é como eu falar que o Corinthians ainda não perdeu depois de ganhar uma partida contra o Flamengo? Nós, parece que os valores estão invertidos, né? Porque antigamente crescimento maior era bom, era positivo, né? Não, o crescimento maior, pleno emprego é positivo, não, mas quer dizer, mas o pensamento neoliberal, principalmente do setor financeiro, é esse. O Brasil não pode crescer mais do que 2%, porque senão gera inflação. Outro dia eu fui num debate, né? E aí os economistas, tinha dois economistas mais conservadores e eu. Aí um dos economistas dizia: olha, o Brasil não pode crescer mais do que 2%, porque senão gera inflação. Aí eu falei para ele: mas me explica uma coisa, nos últimos 4 anos, de 2021 a 2024, nesses 4 anos, nós tivemos um crescimento do PIB acima de 3%, nos 4 anos. E a inflação está caindo, como é que você me explica? A inflação em 2021 era 10%, e ela veio caindo. Como que você me explica? Quem disse que não pode? Nós tivemos... o Brasil pode crescer mais do que 2%. Ele fala: mas aí gera muito emprego. Aí que está o problema. O problema é o custo, é o salário. O salário, porque quando você tem mais emprego, a tendência é que os salários subam. E é isso que o pessoal não quer. Aí todo mundo é contra isso. Então, preferem que o país cresça menos, né, empregue menos gente, para que tenha um exército de reserva para poder manter os salários comportados. Mas aí, quer dizer, essa é a questão. Esse é o pensamento dominante. Vocês devem ter ouvido falar produto potencial, hiato do produto, tudo isso para dizer o que é produto potencial e quanto a economia brasileira tem condições de crescer. Ninguém conseguiu me apresentar uma conta de produto potencial coerente. É dificílimo, né? Porque você tem que dizer, bom, tem matéria-prima, tem energia, tem mão de obra, né? Então, eles falam isso, não tem mão de obra. Quer dizer, tem mão de obra, mas aí o preço, o salário sobe. Então, essa digamos, criam-se mitos. É um mito criado principalmente pelo setor financeiro, que o Brasil não pode crescer mais que 2%. Isso é uma balela. Na época do Lula, no segundo mandato do governo Lula, nós crescemos a média de 4,5%. 4,5%, tendo a crise em 2009, o Brasil cresceu só 0,1%, né? E nós crescemos 4,5%. E a inflação estava sob controle, não fugiu do controle. Agora, nós temos uma meta de inflação totalmente fora do lugar, né? A meta de 3%, o Brasil nunca teve inflação. Eu acho que nesses últimos 30 anos teve um ano que o Brasil teve uma inflação abaixo de 3%, que foi, acho que, se não me engano, 2017 ou 2018, que a economia estava estagnada, governo Temer, economia estagnada, bom, aí você consegue, né? Porque não tem gente para comprar, um baita desemprego naquela época, né? Desemprego acima de 10%, aí você consegue, mas se não, você não consegue, né? Então, agora, o governo tem que conviver com isto, né? O governo tem que conviver, porque nós temos uma maioria parlamentar, nós temos que compor com segmentos do centro-direita, senão você não tem maioria, senão você não aprova nada, senão você não se move.
tem que fazer concessões, tá certo? Mas o importante é que o governo está indo para frente. Veja o resultado. Pô, o pessoal não engole. O Brasil, ano passado, cresceu 3,4%. A indústria reviveu, o investimento cresceu e tudo mais. E aí eles falam, bom, desse jeito o Lula vai ser reeleito. Então, eles procuraram agora, né, a partir da meados de 2024, criar uma armadilha para sabotar o governo, para sabotar a economia, para fazer a economia não crescer, para diminuir o emprego e tudo mais. É isso que está. Nós estamos vivendo uma luta política para já mirando a próxima sucessão em 2026. Perfeito. Ministro Guido Mantega, que deu uma entrevista brilhante aqui no DCM. Vamos abrir para os nossos comentários, pelo nosso público, por favor. Vamos abrir para os comentários aqui. Gente, falta só 137. Vamos fechar rapidinho a meta também financeira para a gente manter a sustentabilidade do canal. Fred Dreyfus fez um comentário aqui interessante. Parte da esquerda ficou falando sobre Selic e juros durante 2 anos sem explicar nada. Usavam a questão para bater no Haddad. Hoje, muita gente fica perdida sem saber e põe a culpa no Galípolo. Concorda, discorda? O que tem a dizer sobre isso, ministro? Eu acho que a esquerda muitas vezes não entende exatamente o que está acontecendo, né? Faz uma avaliação, uma parte, né? Faz uma avaliação um pouco apressada. E eu acho mesmo que essa estratégia, que a meu ver é a única possível, né? Ela não é entendida. Qual seria a alternativa para o Galípolo? Vamos dizer, ele chega em suma e fala, olha, vou interromper a subida dos juros e vou baixar a taxa de juros em vez de subir. O que aconteceria? Né? Bom, fuga de capitais, saída de capitais, todo mundo apostando na valorização do câmbio, na valorização do dólar, né? O dólar se valorizando, o real se desvalorizando, tá certo? Então, ninguém querendo comprar títulos públicos brasileiros, o Tesouro com dificuldade de colocar títulos públicos. Quer dizer, seria um enfrentamento em condições desfavoráveis. Quer dizer, a gente não conseguiria, digamos, criar condições para que a economia continuasse crescendo e continuasse avançando e os programas sociais se desenvolvendo. E o que está acontecendo? Esses programas Minha Casa Minha Vida, eles demoram um pouco para fazer efeito. Eles foram programados logo no início do governo, sem dinheiro e tudo mais. O Bolsonaro tinha paralisado. Agora eles começam a surtir efeito, né? Uhum. E mesmo o PAC também começa a surtir efeito, né? Então, e o pessoal sabe que é difícil bater o Lula, porque mesmo que a gente seja alvo de fake news o tempo todo e desses mitos que fazem, né, e dizer que está tudo errado, e que é tudo que, de fato, muita gente acredita, né, inclusive gente da esquerda acredita, né? Quando você for fazer a campanha, você vai poder mostrar com clareza aquilo que está sendo feito, aquilo que foi feito, tá certo? De modo mais claro. Eu acho que agora o governo está acertando mais na comunicação, mas existe um problema sério, porque nunca a direita conseguiu ter uma comunicação tão eficaz quanto ela tem. Eu não estou falando nem da grande mídia, estou falando nas redes sociais, em todos os lugares, onde a direita fez um trabalho impecável, se profissionalizou. Nós temos ali, né, centros de divulgação de fake news, de bandeiras ideológicas e tudo mais, que tem uma eficácia grande, né? Nós temos uma minoria, né, de meios de comunicação, quer dizer, o governo está tentando mudar e tudo mais, mas é uma tarefa meio inglória, né? O Trump não teria sido eleito no primeiro mandato dele, em 2016, se não fosse essa máquina de propaganda que a direita tem, que ela conseguiu desenvolver lá, aquele Steve Bannon e outros, né, que desenvolvem a ideologia da extrema-direita e que sustenta
o Milei na Argentina, sustenta outros líderes da direita. Então, eu acho que as contradições aumentaram e a luta ficou mais feroz.